Bom, em primeiro lugar, meu nome é Hermílio Santos, eu sou professor de Sociologia aqui em Porto Alegre, na PUC do Rio Grande do Sul. Sou professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e também vinculado ao CDA, que é o Centro de Estudos Europeus e Alemães, e ao CAIS, que é o Centro de Análises Econômicas e Sociais. Bom, essa é a nossa segunda conversa. Então, a nossa primeira conversa com temas indígenas foi em março, que a gente teve o tema sobre os povos indígenas isolados, né? Vários povos, e aí nós tivemos a participação do José Castilho, lá de Rondônia, da terra indígena Massaco, e também do Antenor Vaz, que é especialista em sistemas de proteção aos povos isolados e de recente contato. E daí surgiu a ideia desse novo encontro. Oi, Adriano. Esse novo encontro, que a gente chamou de povos indígenas por eles próprios. Então, exatamente porque a gente queria ouvir deles próprios a realidade atual que eles estão vivendo, que não está nada difícil, não está nada fácil, ao contrário, né? Principalmente nesses dias, né, que correm. Atualmente tem lá um movimento, um levante lá em Brasília, que é para monitorar a discussão do projeto de lei 490, que na prática eliminaria, eu espero que não seja aprovado, né? Esperamos, eliminaria tudo que a Constituição garantiu aos diferentes povos indígenas, tá certo? Então, esse momento é um momento crítico para os povos indígenas e para os brasileiros de uma maneira geral. Está prevista, então, a participação da cacica Kulung Xokleng Kunglui, aqui do Rio Grande do Sul. Ela deve estar tendo dificuldade porque ela se encontra em Brasília, justamente lá nessa manifestação, nesse protesto lá em Brasília, acompanhando essa discussão do projeto, a tramitação do projeto de lei. Temos o Wesley Boé, que já está presente. Confirmou também a cacica O.E. Paiacã Caiapó, do Pará, que assumiu tem um torno de 2 semanas. Temos aqui também a presença, que já está conosco, o Yanukulas Kayabi Suyá, que é também presidente da TICS, que é a Associação Terra Indígena do Xingu, a qual estão associadas as 16 etnias do Xingu, do Alto Xingu, do Médio Xingu e do Baixo Xingu. A gente tinha previsto também a participação da Watatakalu e o Alapiti, que é do movimento de mulheres do Xingu, né? Ela, infelizmente, perdeu a mãe recentemente por Covid, então ela está em luto, e ela própria está se recuperando de Covid, né? Está um pouco está se recuperando, está melhor, mas ainda sente um pouco de falta de ar, né? Então ela se desculpa e não vai poder participar dessa nossa conversa, né? Convidado também está o vice-cacique Moisés da Silva Caingangue, aqui do Rio Grande do Sul, aqui de uma aldeia urbana aqui em Porto Alegre. O cacique o Meritororeu Boibororo, também lá de Mato Grosso. Está conosco aqui já também o Antonino Terena, também do Mato Grosso. E não estou vendo aqui, eu acho que ainda não está aqui, mas está convidado e confirmado, o Jósimo Constante, do Acre. Eu não me... Opa, maravilha, Jósimo. Muito obrigado. Gente, então é assim, ó. Essa nossa reunião, ela pretende, para não exaurir todo mundo, ela pretende durar 1h30, tá? A gente, evidentemente, com 1h30 a gente não fala de tudo como a gente gostaria, mas é importante que pelo menos a gente pode depois, eventualmente, fazer novos encontros, né? Mas como é que nós organizamos? Assim, a gente discutiu e propusemos o seguinte roteiro, são 5 temas. Depois desses 5 temas, nós vamos abrir para perguntas. E aí todo mundo pode fazer as perguntas no áudio, usar o áudio sem problema nenhum, tá? Não precisa usar o chat para escrever as perguntas. Então, na verdade, eu vou pedir primeiro que cada um dos nossos convidados, a quem agradeço muitíssimo, né, a participação. Alguns já fizeram, nós temos feito mesmo nesse período de pandemia, algumas atividades conjuntas, como o próprio Jósimo e o Antonino, né? Estamos planejando várias outras atividades com o Yanukulá e o Atatakalu, né? Eu os tenho incomodado bastante durante essa pandemia, mas têm sido parceiros maravilhosos.
Tá? Então, primeiro, cada um vai se apresentar por conta própria. Depois, o segundo tema, cada um vai falar da sua terra indígena, onde se encontra e a situação atual do seu povo. Né? O terceiro tópico seriam as ameaças atuais, por que passa o povo ou individualmente. Né? No quarto aspecto, um aspecto mais positivo, né? Para falar um pouquinho sobre o modo de vida do seu povo, seja das tradições ou qualquer aspecto, para a gente conhecer um pouquinho mais de cada uma das etnias presentes, né? E depois a gente queria ouvir sobre as perspectivas futuras de cada um deles, tá certo? Então eu quero agradecer a presença dos convidados e a presença de todos vocês que estão aqui, tá? Então, como eu disse, essa atividade essa nossa reunião está sendo gravada e vai depois receber as legendas em inglês para que a gente possa deixar disponível para o mundo todo. Afinal de contas, esse é um tema que não interessa exclusivamente aos brasileiros, tá certo? Então, inclusive, é importante que o mundo todo saiba o que se passa aqui. Quem sabe alcançamos assim mais solidariedade, porque de fato os povos indígenas estão ameaçados como, eu diria, quase nunca estiveram de forma tão explícita e tão sistemática. Tá? Eu vou seguir a ordem aqui do que está no card, do que está presente. Deixa eu ver aqui. Não sei, podemos começar com o Yanukular se apresentando? Yanukular. Ok, boa tarde, pessoal, a todos que estão nesse evento aqui. Eu quero primeiro agradecer ao convite, né, que o Hermílio trouxe para a gente. Eu sou Yanukular Kayabi Suyá, sou o atual presidente da Associação Terra Indígena Xingu, e aqui do estado de Mato Grosso. Bom, como eu estava dizendo, agradecer a esse convite, a esse espaço que está sendo oportunizado para a gente, e dizer que hoje, na situação que nós estamos, não dizendo que nos momentos anteriores sejam melhores, mas para os povos indígenas todos os momentos são difíceis, né? E que em qualquer espaço que a gente tem a oportunidade de colocar nossas realidades, levar a questão indígena para conhecimento da sociedade brasileira, e também não só apenas a sociedade brasileira, mas é importante que a gente tenha a oportunidade de colocar o que são os povos indígenas hoje, né? Apesar que, por incrível que pareça, ainda tem pessoas na sociedade não indígena que acham que o indígena não existe mais, né? Então, eu mais uma vez agradeço a presença por estar aqui com vocês. Muito obrigado, Yanukular, por aceitar esse nosso convite. Antonino, poderia se apresentar, Antonino? Uma tio Hakwet, né? Copena Tico. Moto Atkamea, né? Nhunzo, era Caché. Alepoiaqué. Eu estou dizendo, é um prazer, né? Poder estar falando um pouco da nossa realidade, dos povos indígenas, como já ouvimos, são assuntos às vezes que é irrelevante para o povo brasileiro, né? Mas lá fora, com certeza, ele tem muitas pessoas interessadas em saber como que nós vivemos, como que nós vivemos nesse mundo capitalista, né? Então, a gente sabe que tem muitos desafios e a gente tem tudo, tem muita gente que gosta da gente, que quer ajudar a gente está aí pronto para receber ajuda, né? Então, eu acredito que nesse momento agora, dessa conversa, com certeza vai aparecer muitas outras coisas que a gente tem que enfrentar, né? Como guerreiro, como indígena. Eu sou daqui da aldeia Copenati, do município de Peixoto, de Azevedo, na divisa do Pará, né? Está aqui, a gente veio do Mato Grosso do Sul. Se vocês buscar um pouquinho na história, a gente vai ver que a gente lutou para conquistar uma terra, né? E o governo prometeu para a gente uma quantidade e a gente não recebeu tudo. Isso a gente vai falar um pouquinho depois disso, né? Mas é um prazer poder estar aí com o convite do professor Emílio Santos, né? Que a gente já conheceu esses dias atrás, né? A gente já se tornou amigo, né? Com certeza é um trabalho que
a gente vem fazendo aos poucos e, com certeza, dando visibilidade para nós aqui também, do povo terena de Mato Grosso. Muito obrigado, Antonino. Eu queria passar agora para o Jósimo. Está conosco também o cacique Meritororeu, mas vamos primeiro ao Jósimo. Boa tarde, Jósimo. Olá, professor. Boa tarde a todos. Né? Eu sou Jósimo, né? Na minha língua materna. Eu agradeço mais uma vez o seu convite, a oportunidade de estar aqui para a gente compartilhar um pouco sobre os nossos conhecimentos, os nossos saberes. E sou do povo Puianauá, né? No município de Massulima, no estado do Acre. Atualmente, estou cursando doutorado em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ. E tive a oportunidade também já de atuar como antropólogo no Distrito Sanitário Especial Indígena Kayapó. E para mim foi uma grande experiência, né? E agora eu estou aqui junto ao meu povo. Obrigado pela oportunidade, estamos aqui para contribuir. Muito obrigado, Jósimo. Queria passar agora para o cacique Meritororeu, Boy Bororo. Boa tarde, cacique. Opa, boa tarde a todos. Então, mais um dia, né? Então, eu pertenço ao povo Boé-Bororo, sou aqui do estado de Mato Grosso, me chamo Kleber Rodrigues Meritororeu. Meritororeu é na minha língua materna, né? E aí, assim, eu queria me ensinar uma palavrinha, eu acho que é importante, né? Nunca é demais a gente saber. Então eu queria, estou vendo aí que tem pessoas participando conosco, isso é bom. Então aí eu queria ensinar como é que você cumprimenta em nossa língua, né? Não é difícil. Então no nosso idioma, quando você quer cumprimentar alguém, você fala pemega, pemega, Pemega. pemega, pemega. O pemega quer dizer beleza, bacana, tudo bem, tudo jóia, né? Então, esse é o modo como a gente se cumprimenta, né? Então, aí, para vocês aí conhecer uma palavrinha na língua indígena, boi bororo, né? Igual infelizmente, né? Muita gente ainda acha que o estado de Mato Grosso, por exemplo, tem mais de 40 povos, né? 40 povos indígenas. E cada povo tem uma língua, né? Então, aí, muitos de vocês brancos acham que o que eu falo, por exemplo, outro parente aí entende, né? O Terena, né? Então, ele tem uma outra língua e eu também tenho uma outra língua e quando ele fala, eu não entendo, né? Então, eu acho que isso é interessante porque é uma riqueza, né? Para uns que reconhecem é bom, agora para outros que não reconhecem essa riqueza do nosso estado, né? Do nosso país. Somos ainda o resto, né? Dos que sobraram, né? E aqui estamos nós, eu acho que é um assunto dessa nossa live de hoje é isso, né? Nós estamos ainda na luta, né? Para nos mantermos, né? Sabe lá até quando. Mas eu acho que isso aí vai ser um assunto mais para frente. E aí é isso, eu sou formado em biologia, sou professor, trabalho aqui na assessoria General Carneiro, estou fazendo mestrado também na área da educação, né? E é isso. Vamos lá, estou empolgado, estou com essa tarde de hoje, né? Estar com vocês aí. Muito obrigado, cacique. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra para outro Bororo, que é o Wesley. Boy. Oi, Wesley. Opa, boa tarde a todos e a todas. Então, eu me chamo Wesley, né? Na minha cultura, eu me chamo Bacarai Togil. Eu sou da aldeia Naboreal, Mato Grosso.
Atualmente, ainda não sou nada, né? Eu estou ingressando ainda na faculdade e também quero agradecer, né, o convite do Hermílio e poder estar aqui, né? E já também falando que vou contribuir com o que eu conseguir, né? O que eu entender, eu vou estar compartilhando com vocês. E embora eu estou empolgado também, que nem o colega. Assim que é isso. Tá certo. Muito obrigado, Wesley. Muito obrigado por tua presença. Pessoal, tem uma iniciativa, nós temos várias iniciativas, nós estamos tentando começar. Uma delas, e a mais recente, até por sugestão da Thaís Recoba, que está aqui, a advogada, a doutora Thaís, que é doutora em Ciências Sociais, mas também vinculada à OAB do Rio Grande do Sul. Nós vamos tentar fazer um curso de extensão à distância de línguas indígenas. Então, por isso que eu tinha pedido para quem quisesse se apresentar ou falar algumas coisas na sua própria língua. Então, a gente está tentando ver aqui com a PUC, eu já comecei as tratativas para ver se a gente oferece aí para o Brasil inteiro, né? Para quem quiser, em algumas línguas. Aí nós vamos ver onde que a gente consegue professores, né? Mas isso nós vamos começar agora. Bom, o nosso segundo tema aqui da nossa conversa seria que cada um falasse um pouco da situação da Terra, né? Porque esse é um dos temas mais críticos, porque não todos, mas a maioria dos povos indígenas, nós temos mais de 360 no Brasil ainda hoje, né? Muitos desses povos dependem muito da terra, né? E, claro, ter a terra demarcada, assegurada, não é garantia de absolutamente nada. Como tinha lembrado, por exemplo, a cacica Oé, né, lá do Pará, Caiapó, Oé Paiacã, ela falou, e a própria Watatakalu postou no Facebook, por exemplo, madeireiros tirando madeira na terra indígena do Xingu de forma ilegal, é de conhecimento das autoridades, mas que ainda não fizeram lá. Então, são terras todas demarcadas, reconhecidas, e ainda assim não é um direito preservado, né? Então, nesse sentido, nosso segundo tema, na verdade, aqui, que eu queria que cada um falasse um pouco da situação, é sobre a terra em que cada um se encontra, né? Tá certo? Podemos começar, não sei, Yanukular? Yanukular pode começar a falar sobre esse tema? Posso sim, Hermínio. Bom, o território indiano Xingu, já por esse nome eu já gostaria de falar sobre o que nós entendemos de terra indígena, né? A terra indígena que hoje a gente mora, que a gente vive, oficialmente chama... Na verdade, ela foi criada com o nome de Parque Nacional do Xingu, em 1961. E depois de alguns anos, o nome foi trocado para Parque Indígena do Xingu. Isso na década de 60, 70, né? A grande parte da terra indígena hoje, que é chamada oficialmente de Parque Indígena do Xingu, ela, com o decorrer dos anos, ela foi anexando outros territórios indígenas, né? Então, hoje nós temos a terra indígena Uawi, terra indígena Batuvi, terra indígena Naruguto. Então, são, na verdade, 4 terras indígenas anexadas uma na outra, que hoje nós chamamos de território indígena do Xingu. Por que hoje nós chamamos de território indígena do Xingu? Porque a gente, com o decorrer do tempo, a gente foi conhecendo a cultura do homem branco, conhecendo as palavras do homem branco, e também fomos aprendendo que alguns termos eles são pejorativos ou ofensivos ao nosso entendimento e dignidade como povos indígenas, né? Então, a gente passou, né, uma geração que está chegando agora, começou a dizer que nós temos que ter a nossa terra ser chamado de território indiano Xingu e não de parque, né? Porque o parque ele tem outros conceitos que a gente não aceita como
uma denominação direcionada para um território nosso que é sagrado, né? Nossa terra que é sagrada não é um parque, mas sim um território indígena. Então é por isso que hoje nós chamamos e fizemos também, né, que todos que conhecem a realidade, que conhecem os povos indígenas, também passem a chamar o território indígena de território indígena do Xingu e não de parque indígena ou parque nacional, esses termos aí que não é, né, adequado no nosso entendimento. Então, começando por aí, né? Dentro do território indígena do Xingu, como eu já apresentei as terras indígenas que fazem parte, nós temos hoje cerca de mais ou menos umas 7.500 xinguanos, né, que habitam o território indígena do Xingu, estão distribuídos entre os 16 povos indígenas, né? A gente tem, nesse sentido, nós temos um pouco de confusão nesse entendimento, de que às vezes quem está dentro do território indiano Xingu, a gente é chamado de Xingu ou então de xinguano, né? Como se fosse um nome de um povo, mas não, é de nome de xinguano é quem está dentro do território indiano Xingu. E, logicamente, cada povo que habita o território indiano tem a sua especificidade, sua língua, sua cosmovisão, enfim, tem uma diferença que é muito específico que às vezes passa despercebido, né? Então, esses povos que eu acabei de citar, né? Os 16 povos, cada um tem sua língua, a sua forma de viver, a sua forma né, um conjunto de costumes sobre o seu mundo, né? E, bom, além dessa distribuição, nós temos umas regiões geográficas que a gente chama, que como é que está dividido o território indiano do Xingu, né? Nós temos a região do Alto Xingu, que é a região que é muito conhecido, né? A terra do Quarupi, e nós temos outras regiões, como a região do Médio Xingu, a região do Baixo Xingu e a região do Leste Xingu. Isso tudo é a divisão geográfica dentro do território indiano do Xingu, né? Que é uma outra confusão que às vezes aparece, que a bacia do Xingu também tem essa divisão, Alto, Médio e Baixo Xingu. Mas nesse caso nós estamos como ponto de referência o território indígena do Xingu, né? O território indígena do Xingu, na sua maior porção, que é chamado de Parque Indígena do Xingu, ele foi demarcado em 1961. A gente tinha esse entendimento de que, com todos esses aparatos de segurança legais, né, no mundo do homem branco, a gente estaria seguro de tudo que viesse a acontecer. A gente entra numa fase de política indigenista, né, por parte do governo brasileiro, muito mais agora recentemente, que a gente vê que até esses instrumentos legais ou essas ferramentas no mundo do homem branco, elas não garantem para a gente o direito à terra como deveria ser, né? Então, hoje nós temos aí várias situações acontecendo, invasões de terras indígenas, em várias terras indígenas por aí que nós estamos vendo, de garimpo, de madeireiras. E a gente aqui, né, no território indígena do Xingu, no coração do Brasil, a gente também está sentindo isso. Aliás, o nosso território estar localizado no centro do Brasil, né, se você for verificar isso no mapa, nós estamos no meio do Brasil, no território brasileiro, localizado no meio do Brasil, aonde a gente também o nosso território é conhecido como uma das regiões mais devastadas do Brasil, e onde a gente vive numa ilha verde. Quando a gente fala em ilha verde, estamos falando no sentido real mesmo, né? Então, vocês podem ver, através das imagens de satélite, que a única mancha verde que hoje tem nessa porção de terra onde está localizado o território indígena do Xingu é a terra indígena do Xingu, né? E é incrível isso, porque você pode ver nas imagens de satélite as delimitações da terra indígena, cada curva que faz a terra indígena é a fronteira do território indígena com as regiões desmatadas, né? Das fazendas. Então, hoje, a gente está sentindo que, apesar de a gente ter um território
internamente muito bem protegida, muito bem conservada, os recursos que hoje, antes, estavam em torno da gente, principalmente as madeiras, elas acabaram, e hoje os nossos territórios são alvos de ataques no sentido de as pessoas irem atrás dos recursos naturais que hoje não existem mais no entorno do território de Angra do Xingu, né? E há 2 semanas atrás, a gente se deparou com uma situação que a gente não imaginava que aconteceria mais, que é de invasão madeireira dentro do território de Angra do Xingu, né? Então, isso demonstra para a gente que existe uma fragilidade muito grande nesse sistema do governo brasileiro, que é muito frágil, né? A gente costuma dizer que a política indigenista do Brasil, ela é muito bem amparada no papel, mas na prática ela não é muito cumprida. E a gente está sentindo hoje. O que está acontecendo lá em Brasília agora é resultado disso. É o que a gente, como povos indígenas, estamos enfrentando na atualidade, né? Bom, eu falei, escapei um pouco do território indígena do Xingu, falando sobre a questão nacional, mas é o sentimento que nos toma hoje, né? De a gente não ficar mais falando apenas da gente, também olhar para os países que estão sofrendo com essa onda de violação de direitos indígenas a nível nacional, né? E nós, como povos indígenas do Xingu, nós queremos estar junto com os nossos parentes nessa briga que não tem fim. E nós iremos resistir, avançar até onde nós pudermos seguir e avançar, né? Então, meus amigos, é isso que eu queria falar nesse momento. Se houver também outras perguntas ou outro momento, eu posso ser mais específico em relação ao território de Xingu, aos povos, enfim. Estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Yanukulá. Eu queria passar agora para uma realidade que é bastante distinta, embora próxima ao Xingu, que é a realidade dos Terena. Antonino, poderia falar um pouquinho sobre a situação da terra de vocês aí? Tá, é o seguinte, nós, como o professor já conhece um pouquinho da nossa realidade, nós somos um povo terena que veio do Mato Grosso do Sul, nos anos 80, 90, né, intensificando nos anos 90. Talvez vocês se lembram de vários fechamentos de BR em Rondonópolis, Mato Grosso, nos anos 90, né? Éramos nós, né? Lutando, buscando uma terra aqui em Mato Grosso. E por essa razão, depois de várias décadas, de vários bloqueios de BR, né, em Rondonópolis, o governo cedeu para nós aqui a divisa do Pará, né? Na época, eles falaram para a gente 52 mil hectares, mas na verdade deram apenas 32 mil, né? Então ainda estamos pelos 20, está em processo, né? Já entramos com advogado, tudinho, mas devido a essa pandemia, existe ainda a dificuldade da resposta do governo, dessa área ainda que ficou, está na mão dos fazendeiros hoje, né? Tem fazendeiro hoje de 2 mil hectares para 3 mil ainda, né? Então estava muito apertado, não tinha como mais plantar, não tinha como mais criar o nosso gado. O Terena também gosta de criar gado, criar cavalo, né? Então já estava muito apertadinho. Aí a gente veio para cá buscando isso, essas novas formas de trabalho, né? Nós pudéssemos garantir o futuro dos nossos filhos. Com certeza ainda a gente quer, na verdade, hoje está enfrentando problemas, né? Muitas pessoas estão saindo da aldeia para ir para a cidade. Teve a mesma oportunidade que eu tive hoje de me formar como professor. E a grande preocupação nossa hoje é isso também, né? Como fazer para manter eles ali, também subsistência, né? Já que o governo também não fornece tantos recursos financeiros para que a gente possa se manter ali, né? Mas em relação à nossa terra, ela é uma terra boa, né? Tem uma terra que nós chegamos ali, já tinha sido desmatada uma área de 500, 600 hectares, e hoje o pessoal utiliza ela para criação de gado, né? Já foi desmatada, né? Que foi também cedida pelo governo para a gente poder se instalar
se organizar e mudar para a terra que hoje é a terra indígena do Iriri Novo, né? No município de Matupá. É isso aí, a gente está vivendo, né? Tentando melhorar, tentando conseguir meios para que o nosso povo terena venha garantir o futuro. Tem várias preocupações, mas uma delas é essa, né? Garantir o futuro das nossas crianças, né? E principalmente na educação. Tá bem, Antonino, muito obrigado. Bom, eu queria passar para um vizinho teu aí, de Mato Grosso, que é o cacique Meritororel Boy Bororo. Podia falar um pouquinho também, o cacique. Outro dia ele estava me contando, gente, que ele teve contato com o Claude Lévi-Strauss. E o Lévi-Strauss, como sabemos, ele também esteve em contato com os Bororo, estudou os rituais, né, dos Bororo. E o cacique Meritororel esteve em Paris, onde se encontrou com o Claude Lévi-Strauss. Então, cacique, você podia falar um pouquinho sobre a situação da terra de vocês? Que vocês também estão em terras descontínuas, né? Isso mesmo. Então, eu vou procurar aqui não repetir o que o companheiro ali o povo ali do território Xingu, né? Território indígena Xingu disse, né? Mas, assim, historicamente, né, o território Boé-Bororo, ele se estendia até, praticamente era todo o estado, inclusive o estado do Mato Grosso do Sul também, né? Tanto que tem algumas cidades, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, uma chamada Corumbá, é um nome Bororo. Então, tem várias hoje cidades por mais que não seja nosso, né, do povo Boé mais, mas carrega o nosso nome ainda, né? Isso prova de que realmente esses lugares, um dia no passado, pertenceu ao povo Boé, né? Então, no Mato Grosso do Sul, eu tenho conhecimento de Corumbá. O nome correto é Bacorobá. E hoje aqui a capital, Cuiabá, né? Cuiabá também é um nome Bororo. O nome correto seria Icuiapá. Mas vocês brancos geralmente têm dificuldade, né, às vezes, de falar. Alguns aí escreveram, né, Pemegara, escreveram corretamente, né? Então, às vezes vocês têm a dificuldade de falar da forma como nós falamos, né? Eu escrevi corretamente porque você me mandou pelo WhatsApp como é que se escreve corretamente. Então, não é tão difícil, mas assim, para vocês, um tanto que difícil, né? Igual também para nós aprender o inglês, o espanhol, o francês, o alemão, né? E quem diga ainda, né? O chinês, né? Que é uma língua incrível, não acho bonito, mas praticamente impossível de se aprender, né? Então vocês têm essas dificuldades, igual nós temos, né? De falar. Mas aí, por exemplo, indo para Rondonópolis, tem uma cidade chamado, como é que fala ali? Pochorel, né? O povo fala Pochorel. Na verdade, é Pochorel, né? Pochorel, né? Pó significa água, né? Chorel significa pedra, né? Pochorel. E vamos ver se eu lembro mais. Aqui, Jataí, né? Indo para Goiânia, né? Não sei nem se fica antes de Goiânia, eu acho que fica antes de Goiânia. Jataí também é um nome Bororo. Na verdade é Jatuguí, né? Jatuguí. Jatugu é uma árvore, certamente vocês devem conhecer, um cajazinho amarelo, né? Muito gostoso, a gente faz suco dele aqui, né? Jatugu. Alô? Jatuguí. Alô? Então, certamente que ali tinha muito dessas árvores e meu povo costumava dar esses nomes, né? Então, aí vocês não dão conta de falar de Jatuguí, vocês falaram Jataí, né? Pochorel, né? Aqui, indo para outra cidade, é chamado de... Como é que é o nome da cidade? Indo para... Estou esquecendo os nomes. Não vou lembrar. Mas, assim, para dizer,
são hoje lugares, né, que perdemos, mas ficou o nosso nome, né? Por exemplo, indo para Cuiabá, tem um lugar lá, acho interessante. Lá tem chama, não sei se para quem conhece, né? Tem um lugar lá onde era um cemitério nosso. E manteve o nome, né? Aroijari. Tem uma placa lá, né? Marcada, Aroijari. Que bonito, que belo. A gente se sente honrado, né? Pelo menos de manter o nome, né? Então, lugares esses que têm histórias assim tristes, né? Até de lembrar. Por exemplo, Cuiabá, em 1930, tem alguns registros que eu li. Em 1930, a população boi, né, Bororos, chegava a somar 30 mil, né? 30 mil. E hoje, vocês veem, em pleno século XXI, hoje a gente não chega nem 3 mil Bororos, né? Então, isso remete ao que o Levi-Strauss, ele, em um dos seus pronunciamentos, disse, né? Que no século XXI não existiria mais o povo boia, né? O povo Bororo. Eu diria que ele não errou, porque para ver de 30 mil para 3 mil Bororo hoje, a gente não chega nem ainda a 3 mil Bororo, então esse povo realmente foi extinto, né? E o território de Cuiabá, a história é sangrenta, né? Ali concentrava assim, um dos grupos maiores, né, do nosso povo. E ali no período da corrida, né, do ouro em Mato Grosso, os bandeirantes viram e descobriram aquele local ali, né, como um local de riqueza, né, diamante, né, ouro. E aí travaram sangrentas guerras, né, com o povo Bororo, né. E enfim, conseguiram tomar, né, mas manteve o nome, né. E foi assim a história, né, do estado de Mato Grosso. E hoje, fazendo essa recapitulação do passado, né? Nem gosto de falar muito, mas a história é essa. A gente não tem como dizer que não foi assim, né? Basta pegar os livros de histórias que vocês verão, né? Os registros até. Eu lembro está inclusive num livro, um fazendeiro, ele deixou escrito num livro quando matou 600 bororos, né? Então cortava a orelha para provar que a quantidade mesmo, né, de bororos mortos, né? E aí praticamente a gente estava sendo extinto. Hoje Meruri, ele é um território demarcado ali pelos anos de 1970. A história de Meruri também é uma história incrível de sangue, né? Onde em 1970 houve a chacina de um padre, né, um sacerdote. Então esse padre ele comprou um pedaço de terra, já prevendo que os bororos iam ficar sem terra, né? Ele comprou 25 hectares de terra, né? E aí esse território foi doado ao povo Boé, mas naquele período ali, o território Bororo de Beruri estava tudo invadido, né, de fazendeiros. E em um certo dia, no dia 15 de julho de 1970, os fazendeiros invadiram Meruri, né? Invadiram Beruri e mataram o padre, né? Assassinaram o padre, né? E assassinaram o padre, mataram um Bororo, morreu junto com o padre, né? Um Bororo. Eu lembro, eu era pequeno, né? O meu pai também foi um dos que foi vítima, né, dessa assassina, né? Não morreu, graças a Deus está vivo até hoje, né? Mas ele também foi machucado, muitos outros foram machucados, né? Que uns tentando socorrer, né, o padre, muito tiro, e aí teve gente baleado de arma de fogo, gente esfaqueado, né? Uma mulher foi furada pelas costas, né?
baleada também. Inclusive foi o filho dela que faleceu, né? Então, assim, são registros de histórias assim, é triste, né, de lembrar. E aí sim, infelizmente, né, quando acontece um fato trágico desse, o governo acorda, né? A FUNAI acorda, os órgãos, né, acordam, né, eu diria, né, depois que aconteceu, né? Mas infelizmente a nossa história é assim, né? O Brasil é assim. Depois que acontece uma tragédia que os responsáveis vão tentar, né, remediar, vão tentar. Veja a história de Brumadinho, outros lugares aí igual Brumadinho, né? Quanta gente morre, né? Todo ano morre com as chuvas, né, que a gente vê pela TV. É triste, né? São seres humanos, a gente sente porque é ser humano. Por mais que não é indígena, mas a gente, o mesmo sangue corre na minha veia, corre no de vocês, né? Então a gente é feito de sentimentos, né? Então o famoso, como é que fala? Eu acho que é o Paulo Freire que diz isso, né? Ele fala se a palavra é correta, mas assim, eu me colocar no lugar de vocês para me poder sentir o que vocês sentem, né? Da alteridade, né? Então, infelizmente, a raça humana tem gente muito ruim, né? Que não tem piedade, não tem dó, né? Mas, enfim, é dessa forma. E aí, tem outros territórios no Pantanal, nós temos outro povo lá no Pantanal também, né? Porque o povo boia era dividido em o povo do Cerrado e o povo da Mata, né? Então, é incrível, porque o povo de lá, eles têm certas palavras que é diferente do povo boia aqui do Cerrado, né? Olha que incrível, né? Eu gosto de lembrar a história do povo Enauenê. Eu estava junto logo quando eles foram contactados, né? E levaram eles uma vez para um evento, desses eventos que costumam levar indígenas para a cidade, né? Para vocês nos ver e a gente ver vocês também, né? E aí aconteceu um fato interessante, porque o povo Enauenê-Nauê era um povo que estava sendo contratado há poucos tempos e de repente o povo Parecis entendia o povo Enauenê falar, né? Então isso prova que no passado, com certeza, era um povo só, né? E que de repente se distanciou. Então o Enauenê fala uma língua, os Parecis falam outra, mas eles se entendem, né? Assim, tem outros povos também. Por exemplo, os Bacairi, me parece que também entendem os Enauenê, né? Eles jogam aquele futebol de cabeça, né? Parecido. Então, assim, eu fiquei assim, encabulado, né? Achei interessante, incrível, né? Um povo totalmente diferente, mas que se entendia, né? E nós, Bororos, nós temos isso também. O povo lá do Pantanal, eles têm certas palavras que é diferente do nosso para cá, né? Por exemplo, falar cachorro, lá eles falam de um jeito, nós aqui do Cerrado falamos de outro. E é Bororo, né? Então e é um povo mais reservado, o povo lá eles são mais reservados, eles não têm pouco contato com branco, né? Uma pena, entre aspas, eu falo uma pena, porque eu prefiro viver a natureza de forma natural, né? Mas a luz chegou lá, né? Então eu fui lá, eu cheguei lá, viviam na mata mesmo, né? Então lá ninguém fala português, é só a língua, né? E assim, você escuta as onças cantar, né? Onça pegar os bichos à noite, né? Incrível, mas é muito perigoso, né? Tem peixe, muito peixe. Então aí tem esse povo para lá, são um povo mais reservados, eles falam mais a língua, né? Agora os daqui do Mato Grosso, que teve contato com o salesiano em 1902, né? Com a escola, e vocês vão falar, mas vocês falam bem português, né? Isso também tem história, né? Tempo que a igreja andava de mãos dadas com o Estado, então aqui a igreja tem vários projetos que a gente enobrece, né? Mas assim, infelizmente também
cometeu que eu diria um erro, não de modo proposital, mas, enfim, era também um projeto de governo onde eles proibiam, né, o povo bororo de falar a língua, de manter as culturas, os rituais, né? Os velhos até hoje lembram, eu nem fico bravo, eu acho interessante como é que era, né? Eles eram castigados, eles eram proibidos, porque a missão, os missionários que dava alimentação, né, o almoço, o janta, e esses que teimavam, né, a falar a língua, de fazer os rituais, eles eram castigados, não recebiam alimentação, né? Então, é incrível como fizeram isso, chegaram a esse ponto, né, de fazer tudo isso. E então montaram a escola e com essa proibição o povo foi deixando de falar a língua, né? Hoje a comunidade fala mais o português. Então vocês aí que são estudiosos, né, sabem que hoje muitas comunidades indígenas a língua materna está nesse processo de morte, né? Então isso é um perigo, é fato, né? E voltando à questão do território, que eu falei que não queria falar, o que já foi falado, mas veja como é que era tudo de modo proposital. Esses dias eu estava assistindo a live de um professor, ele falou que desde o passado, né, os índios sempre foi problema para o Estado brasileiro, né? Sempre foi uma atrapalhação ao progresso e só tinha 3 maneiras de acabar com esse problema com os índios, né? Ou era exterminando, e isso aconteceu, exterminaram-se vários povos, né? Ou era fazer com que eles assimilassem a cultura nacional, né? Deixassem de ser indígenas e passassem a pertencer ao povo brasileiro, né? E aí isso eles tinham que se sujeitar à escravidão igual os negros, então foi feito, os indígenas foram escravizados, mas também não funcionou, não deu certo. E a terceira saída que acharam foi demarcar o território para os indígenas, né? Deixar ele ali, quieto no território ali, demarcado, até que ele perca a sua cultura e passe a fazer parte da sociedade nacional, né? Então isso é estratégia ainda, tanto que alguém aí disse, né? Eu tenho um amigo lá da Nova Zelândia, do povo Maori, ele falou: Kleber, Meritororeu, não pense você que porque vocês têm território demarcado homologado, que vocês estão com território garantido para a eternidade. Engano seu. Engano seu que hoje, lá em Brasília, vocês têm inimigos 24 horas tentando derrubar esses direitos que vocês conquistaram. Então, direito não é só dos nossos povos indígenas, não, da sociedade branca também. Hoje, por esses dias, eu recebi uma notícia de que esse governo desapropriou um território do povo ali em São Paulo, um povo que sofre muito dos negros, né, também. Então, várias vezes na campanha ele falava, né, que nesse governo dele ele não ia demarcar 1 centímetro sequer de terra para os indígenas, né? Então hoje a gente vive, talvez que eu tenha lembrança assim, um momento da história igual esse, tão péssimo, né? Onde a gente está sofrendo os ataques de vários lados, né? E a própria FUNAI, incrível que pareça, a própria FUNAI que deveria, pelo estatuto da FUNAI, né, deveria não defender um índio, mas a brigar por aquilo que é de direito do povo indígena, de repente eles estão criando, né, portarias que desfavorecem o indígena e favorecem, né, aqueles que estão adentrando os nossos territórios, né? Então a gente sabe que muitos de vocês brancos, né, tem a gente como inimigo, tem a gente como atrapalho, tem nós povos indígenas como
como algo atraso, né, à sociedade, ao progresso, e que deveria, de fato, né, acabar. E é uma pena, igual o colega colocou, né, a única terra que ainda é virgem, né, ainda é natural, é o território lá do Xingu, né, do povo indígena Xingu. Então, o estado de Mato Grosso também tem isso. A maioria dos lugares onde vocês passam e vê a natureza ainda virgem, ou é parque ou é território indígena, né? Então, território esse que sabemos lá até quando vai manter essa, vamos dar conta de cuidar dela dessa forma, né? Porque, como eu estou dizendo, né? Hoje a gente está sofrendo um assédio forte, né? Do governo, dos fazendeiros, para adentrar os nossos territórios. Aqui vizinho, nosso povo Chavante, já tem um grupo, né, de agricultores, né, do agronegócio, adentrando territórios deles, fazendo parcerias, fazendo um projeto de monocultura, né, e tudo mais. Então, por um lado, uns enxergam como correto, por outro lado, os outros se enxergam de forma errada. Para finalizar, porque tem outros a dizerem, né? Então, da forma como a gente vê território, eu diria para vocês que é diferente da forma como vocês vê, né? Então, terra para nós é parte nosso, né? É parte nosso. Tem um ditado muito bonito que diz que a terra é uma mãe aflita, olhando um filho que prospera e outro que desespera, né? Então, terra é vida, para nós é vida. Terra é parte nossa, né? A natureza é parte nossa, né? Os animais são parte do povo boi, né? A gente vive junto, não tem como desmembrar isso, né? Então a terra não é objeto para nós de mercadoria, onde a gente tem que olhar a terra como uma forma de ganhar dinheiro, né? Estou dizendo isso porque hoje está sendo colocado na cabeça de nós lideranças, nós caciques, nós povos indígenas, né? Vocês têm que produzir. Vocês têm enorme quantidade de terra, têm que produzir. Vocês estão aí, né? Não produzem nada. Então, tem que se ver, tem que entender um pouco, né? Porque cada povo enxerga a terra de um jeito, né? Uns enxergam como mercadoria, igual o nosso povo boi, né? Por exemplo, eu vou matar um peixe, esse peixe pertence a um clã do meu povo, né? Então, aquele peixe que eu matei, ele tem um clã dentro do meu povo, e aquele clã quiser tomar esse peixe de mim, ele toma. Então, aquele peixe é específico daquele clã. Então, eu tenho que pedir autorização daquele clã, né? Então, funciona assim. O Levi-Strauss coloca no livro dele, né, o estruturalismo, né? Ele coloca isso depois que estudou o povo boi, né? Então, não é um povo desorganizado como se falava na história, né? Muito pelo contrário, é um povo muito bem organizado, né? E eu acho que é isso. Deixar os outros colegas também falar, né? Professor, é com vocês aí. Ok. Cacique, muito obrigado por esse detalhado. Eu queria passar agora para outra realidade, no Acre, para o Jósimo. Opa, boa tarde, professor. Então, podia falar um pouquinho sobre a situação da terra de vocês? Sim, claro. Eu também serei bem objetivo, né? Falar sobre o povo Puianauá é ainda um estudo cheio de lacunas, de incógnitas. Não há muitos estudos antropológicos, linguísticos, né, que realmente detalhem o nosso povo. O povo Puianauá faz parte de um conjunto, né? E aqui no Acre, na nossa região, nós chamamos a família linguística Pano. Então, é muito comum esse sufixo Nawa aqui para a nossa região. Né? Nós temos aqui um povo bem numeroso e um dos mais conhecidos, né, como o Caxinauá. Nós temos outros grupos, né, como o Cutanaua, Xanenauá, Xauandaua. E o povo Puianauá
é um pequeno povo que localiza-se no município de Mâncio Lima, né? E atualmente divididos em duas comunidades indígenas. Bom, a captura do nosso povo ela aconteceu lá pelo ano de 1913, o ano de 1913, né? Ou seja, com a chegada do ciclo da borracha, né? Em que tem toda aquela história que a gente não vai entrar em detalhes. E aí então passamos vários anos reféns dos patrões, dos colonizadores. Um coronel muito famoso aqui na nossa região, né? Que hoje herda o nome do município por nome de Mâncio Lima. O coronel Mâncio Lima. Inclusive, ele foi um dos homens mais poderosos aqui da nossa região. E então, quando o coronel falece, no ano de 1950, o sistema dele começou a enfraquecer um pouco mais, né? Começou a se fragmentar. E apenas no ano de 1977, nós recebemos a visita da antropóloga Delvaí Montagnier, né? A antropóloga, eu tive a oportunidade de entrevistá-la. Isso no ano de 1977, a Delvaí veio, ou seja, ainda, né, com medo dos herdeiros do coronel, né, não informando muito bem o que vinha fazer. Mas uma coisa bem interessante que eu achei, né, que ela me falou, é que mesmo naquela época, numa época de ditadura, mas a FUNAI ela tinha amplos poderes. E então a Delvaí desenhou um mapa, levou para Brasília, e nos anos seguintes, no ano de 1983, recebemos a visita, né, de outras pessoas, como José Carlos Levin, Terrivale de Aquino, né, Terrivale de Aquino, o sertanista Antônio Macedo, né, com o qual eu mantenho muito contato hoje. E então, mesmo naquele período, no ano de 83, o povo já não se tinha mais quase nada, nenhuma estrutura, ninguém sabia quem era o povo Puianauá. Ninguém sabia, nós só sabíamos que nós éramos reféns, nós pertencíamos a um grupo diferente, mas sobre as nossas tradições, sobre os nossos aspectos culturais, né? Pouco nós sabíamos sobre isso. E nesse mesmo período, foi um período muito importante porque escolheram o seu Mário, né? O seu Mário Puianaua, como o novo cacique para liderar o nosso povo, conduzir para o processo de demarcação. E assim ele foi escolhido, né? Ele desenvolveu um protagonismo muito forte, muito seguro e muito maravilhoso dentro do nosso povo, né? Tive a oportunidade de conviver também com o seu Mário, de entrevistá-lo, de aprender. E então, a partir desse ano, as coisas começaram a mudar, a partir de 83, né? Porque começou a ter na mente do povo, o povo começou a abrir a mente, começou a abrir a consciência, né? Inclusive, o antropólogo Terrivale de Aquino, ele chegou para o seu Mário e disse, né? Bom, Mário, a terra é de vocês, mas esse direito vocês vão ter que ir buscar muito longe. E assim ele fez, né? Foi uma luta que eu não vou detalhar especificamente, mas eu tenho um artigo específico sobre o processo de demarcação da terra indígena Puianaua. Então, depois de muita luta, depois de toda uma trajetória, nós conseguimos fazer a autodemarcação da nossa terra no ano de 1990, isso já com o protagonismo do próprio povo, né? O protagonismo do próprio povo. O meu pai também foi uma das pessoas que lutou, né? Inclusive, o meu pai foi o primeiro presidente da nossa associação. Uma coisa bem importante que eu preciso destacar aqui é que aqui no Acre, né, eu acho que foi um dos primeiros lugares no Brasil onde surgiu a questão do associativismo, das associações indígenas que cooperaram muito, né? Buscaram recursos, principalmente no exterior, para o processo de demarcação da terra. E a partir daí, a partir do ano de 1990, ainda existiam 6 indígenas da época antiga que tinham vindo da mata, né? 6 indígenas que tinham vindo da mata, inclusive, nessa época, tinha Hana Manaitá, última indígena que carregava as marcações que nós chamamos de pente, né? Na língua materna nós chamamos de tatayá, ao lado da bochecha. Era a última indígena, já com mais de 90 anos de idade, né? A última e outros. Eram 6 nessa época. E
E foi bem importante, né, esse processo de demarcação, esse processo de luta, esse processo de retomada do território, porque foi a partir dali que, aproveitando ainda a memória daqueles velhos que vieram da mata, né, que tinham a língua Puianau específica como língua materna, e também com os outros velhos da primeira geração da aldeia Barão, onde começamos todo um processo de retomada cultural, né? Processo de retomada cultural, seja na língua, seja seja nas pinturas, seja nas danças, né? Seja nas performances, seja nas narrativas. Então começou todo um processo, um rico e maravilhoso processo. Mas mesmo assim nós ainda continuávamos reféns, porque nós tínhamos apenas a autodemarcada terra, né? Por um projeto por nome de Pepetal. Mas a terra ainda não era uma terra legítima do povo Puianauá. A luta continuou, né? Os velhos continuaram lutando, muitos foram morrendo, os últimos velhos que vieram da mata morreram. E só no ano de 2000, né? É que realmente a terra foi reconhecida como um território legítimo homologado pela Fundação Nacional do Índio, o Estado brasileiro, como um território pertencente ao nosso povo, né? Então, esse é mais ou menos um panorama da história, da luta do nosso povo, né? Puiá, né? O nome Puiá quer dizer sapo, né? Nauá é um sufixo que ele é empregado ao não índio, né? Ao não índio que não tem essas características próprias do índio, do indígena, nós chamamos ele de Nauá, né? Mas aí juntamos essas duas nomenclaturas, e então formamos o povo do sapo, né? Mas nós temos as nossas autodenominações, né? Nossa autodenominação é Umbicuim. Isso aí eu ainda é um estudo que eu ainda estou desenvolvendo agora para minha tese. Mas, mesmo diante de muitas lutas, mesmo diante de muitos desafios, de muitos retrocessos, o povo Puianauá resiste, né? Nós existimos e hoje em dia nós estamos criando vários eventos, vários movimentos, buscando parcerias. Aqui na cidade nós somos a terra mais visitada dentro de Manso Lima, né? Produzimos um belo festival, né? Nós estamos sempre promovendo, onde recebemos pessoas do mundo inteiro. E assim, né, a luta é uma luta constante. Infelizmente, nós estamos agora diante de um cenário muito difícil, né, com o atual governo, com os governantes, assim como a pandemia chegou, né. Mas o que eu tenho a dizer é que eu acredito que lá no passado nós enfrentamos lutas bem maiores mesmo, né? O período do cativeiro, como é lembrado pelos mais velhos, né? E mesmo assim eu ainda sou bastante otimista, eu sou bastante esperançoso, né? Porque o movimento indígena é um movimento que resiste, né? Há tantos anos que a gente vem resistindo, não é porque governo A, governo B ou governo C, não. É por causa da nossa luta, da nossa vontade de viver, desse bem comum, desse bem-estar social. Como o cacique falou, eu gostei muito da fala dele, parabéns pela fala. Que nós vemos a terra, nós vemos os animais, nós vemos a natureza, vemos todos os outros elementos como parte, né? Como nossa parte, como nosso braço, como nosso membro, né? Como nossa perna. E por isso que nós lutamos tanto, porque a terra para nós é vida. Sem a terra nós não conseguimos viver, sem a terra nós não conseguimos produzir, né? Plantar, passar os nossos conhecimentos para as outras gerações. E é isso, professor. Eu estou sendo bem breve, né? Bem rápido. Eu agradeço bastante o seu convite, a participação, porque agora eu vou precisar dar uma saída, mas muito obrigado e é um prazer compartilhar um pouco, né, da história do nosso povo e uma boa tarde para todos. Então, muito obrigado, Josmo, mais uma vez por atender mais uma vez esse convite que eu fiz, né? Eu queria depois nós temos 3 temas, mas eu vou fundir alguns deles e queria passar para os próximos, que seria assim, falar um pouco do modo de vida, destacar, queria que alguns dos convidados destacassem alguma coisa do modo de vida do seu povo que gostaria que a gente conhecesse.
e também algum aspecto sobre as perspectivas futuras, né, do povo e da sua comunidade. Eu não sei se o Antonino poderia falar, depois o Wesley. Podemos fazer nessa ordem, o Antonino, o Wesley, depois o cacique Militor Oreu, para falar assim, sobre algum aspecto do modo de vida do seu povo e também perspectivas futuras, né? Porque, muito obrigado, o Josme, que destacou alguma coisa, esse otimismo aí, a perspectiva, né, que pelo menos nos tira desse baixo astral, né? Porque a gente pensa não, a gente está vendo esse ataque permanente, né? Mas pelo menos é bom ouvir do Jósimo que desse otimismo aí, né, de que o povo vai resistir e vai suportar e vai tentar vencer esse assédio, né? Poderia ser, Antonino? Sim, professor. Ouvindo nossos companheiros indígenas falando, né? Eu acredito que as nossas lutas indígenas nunca foram fáceis, né? Sempre foram difíceis. E por essa razão, a gente acredita que todos os povos indígenas estão acostumados a lutas difíceis, né? E ele estava dizendo, né? Governo A, governo B, nós estamos sobrevivendo e vivendo bem através da nossa cultura, daquilo que nós aprendemos com nossos antepassados, né? E o professor disse assim, o que você gostaria que conhecesse, né? Olha, o meu povo ainda, né? Há tempos tem várias danças, né? Nós temos muitas danças, nós temos costumes ainda, né? Que são repassados de geração para geração. A dança masculina, a dança terena masculina, que é a dança da ema, que a gente fala, né? E também das mulheres. Então, a gente vem, através da escola, da educação, né, a gente vem repassando esses ensinamentos. E uma das coisas que a gente tem dificuldade, ainda que a gente está lutando muito, sobre a questão da língua, né? Devido a esse processo nosso de estarmos caminhando para obter uma terra aqui em Mato Grosso, então se perdeu um pouco a questão da língua. Mas é um desafio, né? Um desafio que nós estamos enfrentando com todas as ajudas possíveis, né? Nós queremos retomar essa revitalização da língua terena, né? Aqui no Mato Grosso, né? Existem aldeias hoje lá no Mato Grosso do Sul que têm o domínio perfeitamente ainda da língua terena, e nós queremos retomar novamente. Nós estamos aos poucos, né? Através de livros que são confeccionados, mas isso é muito pouco ainda diante da realidade nossa, né? E as perspectivas nossa, professor, a gente tem uma preocupação muito grande em relação ao nosso povo, né? Porque hoje, as pessoas hoje que são assalariadas são os professores que conseguiram entrar numa faculdade, se formar. Outros são profissionais da saúde, né? Que também conseguiram se formar. E outros são os aposentados, né? E os outros, agora, que não tiveram essa mesma oportunidade, né? De poder entrar numa faculdade, poder estar fazendo seus estudos. Então, essa é uma preocupação, é um desafio atual, né? Atual, presente, que os nossos caciques, nossas lideranças indígenas hoje daqui de Mato Grosso estão quebrando a cabeça. Como que nós podemos fazer, né? Porque onde é que oferece trabalho? É na cidade. E as pessoas, às vezes, estão saindo daqui da aldeia para trabalhar na cidade. Isso é muito ruim em relação à nossa visão de continuar a nossa cultura como povo terena, né? Então, a gente sabe disso e a gente tem uma preocupação e a gente até pede, né, se alguém tem uma ideia de como fazer isso, como fazer com que nós possamos estar junto, né, cada vez mais. Então, a gente tem pedido ajuda do governo, né? A gente tem pedido auxílio de pessoas para poder fazer com que nosso povo terreno se mantenha na sua própria aldeia, se mantenha na sua própria cultura, para que futuras gerações também tenham, né, essa mesma possibilidade que eu tive. Eu tenho ainda, eu falo a língua terena, né, aprendi um pouco da língua portuguesa, né, não sabe tudo, né, e é isso que a gente vem se mantendo, né, através da educação. Eu trabalho na educação, trabalho há muito tempo já, né, e meu pai era professor nos anos 70, né, e eu peguei dele essa questão de gostar da educação, né, e a minha perspectiva é essa, professor, de que as lutas não vão acabar, né? A gente pode até terminar uma aqui, mas vai começar outra. Então, a gente sempre tem assim, né? A gente vai vencer essa, vai ter outras, né? Ainda mais com essa pandemia, né? Essa dificuldade agora de estar junto.
tem nos limitado bastante. Mas isso não impede de a gente sonhar, né? De poder buscar formas, de poder usar até a mídia, né? Até a internet, para que a gente possa, assim, se manter cada vez mais firme na nossa questão da cultura, né? Então, eu vejo, assim, uma perspectiva grande em relação aos povos terrenos daqui do Mato Grosso. Porque o que nós queríamos era terra, que nem o pessoal já falaram, né? O povo indígena já falou. A terra para nós é vida. É dela nós tiramos nosso alimento, é dela que nós tiramos tudo aquilo que necessitamos para sobreviver, né? Então, nós estamos repassando isso para nossas crianças, ensinando nossas crianças o valor da terra, né? O bem maior nosso hoje é a terra, né? Então, é dela que nós vivemos, é dela que nós temos que cuidar, porque sem ela, com certeza, não terá outras gerações, né? E a gente tem ensinado isso nas escolas, nas igrejas que tem por aqui, né? Todos os lugares a gente tem repassado esse ensinamento. E a gente tem lutado por isso, né? A gente tem... É claro que existe uma ideia errada, às vezes, das pessoas sobre o que né? Por que terena, né? Por que faz isso, por que faz aquilo? Mas a preocupação nossa é focada na questão da cultura nossa, né? Da preservação da cultura que a gente tem lutado bastante aqui no Mato Grosso, né? E eu sou um professor que tem buscado constantemente essa revitalização, principalmente da língua, né? Da questão da dança. Se vocês forem olhar na minha página, vocês vão ver muita dança, muita pintura, né? Em relação ao povo terreno, né? Então a gente tem incentivado bastante o nosso jovem e criança, né? É isso, professor. Antonino, muito obrigado por tua fala. Antes de passar ao cacique Meritororeu para falar sobre perspectivas futuras e algum aspecto do modo de vida Bororo, eu queria onde é que está? Eu queria compartilhar com vocês aí no chat uma página. É uma página que foi criada pelo meu grupo de pesquisa aqui na PUC do Rio Grande do Sul, onde tem, vocês vão ver aí, já coloquei no Padlet, tem episódios de uma série de vídeos que a gente produziu aqui, e tem também vários documentários, filmes, literatura, quer dizer, todos de acesso público, que a gente reuniu numa única página de acesso público, né? Tá? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem filme que é livre, de acesso livre, também a gente colocou lá. Né? Então, essa é uma forma de compartilhar conhecimento sobre a realidade indígena, tá certo? Então, quem quiser, usa lá, tem documentários muito interessantes. A Silvia, eu postei aí no Padlet, coloquei no chat logo acima. Não, professor, o senhor deve ter enviado individualmente para alguém. Foi verdade, muito bom. Agora sim foi para todos. Obrigado, Rafaela, por me chamar a atenção para isso. Tá aí, eu postei, agora sim para todos, essa página do meu grupo de pesquisa. Tá bem? Então tá, podemos passar para o cacique Meritororeu? Então, tem uma coisa que admira muito vocês, né, em branco, na nossa cultura, destaca muito o Boi Bororo, é o funeral, né? Uhum. O funeral Bororo já chegou até uma vez a ser transmitido pelo Fantástico, né? Então, a vida do Bororo, né, ela gira em torno, é incrível, né? Talvez mais ainda para vocês, mas da morte, né? A morte para nós ela não é uma morte assim de morrer e pronto, acabou, né? Tanto que na nossa cultura nós homens, né, para a gente ser reconhecido por outros homens como já adultos, né, homens igual eles, né, no rito fúnebre, numa parte do rito fúnebre que nós jovens somos levados à mata, né? E lá a gente passa por várias provações, né? Hoje é um dia. Eu lembro que no meu é um período que marca muito a vida dos homens, né?
dos rapazes até então, né? Então eu fiquei, me levaram para a mata, fiquei com os homens durante uma semana, né? Mas a minha avó conta que os meus antepassados, eles ficavam, era meses, né? 2 meses, 3 meses na mata com os jovens, né? Então, nesse período, os jovens são treinados, são preparados, tomam vários tipos de remédio, eles têm que se virar para achar o alimento, né? Peixe, caça. Então, é sofrido, mas fica marcado na mente da gente, né? E hoje é feito dentro do ritual do funeral, né? E o que é interessante, igual o Wesley está aí, ele é neto de um grande cacique, da qual eu sou clã, então os chefes, os líderes, eles saem de um clã, né? E esse clã a que eu pertenço, que é o clã dos Badujeba, é um clã que as crianças ali pelos 12 anos já de idade já têm que ser submetido a essa prova, né? A esse teste, a esse sofrimento. Sofrimento entre aspas. Mas aí vocês vão perguntar por quê, né? Eu perguntando para minha avó, ela estava me explicando, né? Ela falou que porque isso é importante que vocês saibam, não estou contando isso aqui à toa. Então, ela falou que porque no momento, antigamente, quando a nossa aldeia sofria ataques, né, de pessoas, né, homem branco que vinha atacar a gente constantemente, né, numa guerra, às vezes numa guerra com outros povos, porque o povo boia é um povo guerreiro, né, travou várias guerras. E ela falava que nesses momentos, quem tem que fazer a linha de frente é o meu clã, né? É o clã dos Badujeba, né? Então, por isso que eles têm que ser preparados o mais rápido possível, ainda quando criança, né? Para estarem aptos o mais rápido possível, pronto o mais rápido possível para as guerras, né? Porque nas guerras eles sempre são os primeiros a morrer, né? Porque são os que têm que fazer a linha de frente. Então, na nossa cultura, ser chefe não é, como é que eu posso dizer, não, você não goza, né, de nada principalmente quando na questão de você ser servido, né? Muito pelo contrário. Nós, chefes, nós é que devemos servir, né, ao povo, né? Então, a gente tem que lutar para o povo, né? O que sobra, aí sim, é dado aos chefes, né? Isso é incrível, porque eu quantas vezes vi isso, né, nos grandes chefes, quando há o banquete comunitário, né? Eles têm uma humildade tão grande a ponto de se sobrar, o alimento eles comem, se não sobra, e não ficam bravos. É uma coisa que parece que faz parte da natureza deles, é incrível. Então, para nós, chefe não é ser servido, mas servir, né? Essa é a missão nossa, né, da liderança boa. Né? E que hoje está um tanto que mudado, né? Alguns querem ser chefes já com intenção de se beneficiar de alguma coisa, né? Do poder, né? Então, eu queria destacar essa parte do funeral, né? A mulher é uma questão assim, acho que uma coisa que admira muito vocês também, né? A mulher, a nossa sociedade boa, ela é matrilinear. Os filhos não pertencem ao pai, mas sim à mãe, né? E quantas vezes, eu não vou dizer que já sou idoso, já velho, né? Mas eu tenho que já uns 40 e poucos anos, né? Mas já vi várias decisões serem tomadas por mulheres, né? Então, há momentos na aldeia que as decisões, quando os homens não dão conta, às vezes, de determinadas decisões, aí é passado à mulher, né? Então, assim, a mulher na sociedade boia, ela tem assim um papel muito importante, né? Então, incrível ver a nossa organização.
nós pertencemos duas organizações principais dentro da sociedade Boy, né? A primeira é Tcherai, o segundo é Tugareg, né? Primeira divisão. Os Etcherai, eles têm que casar com outro clã, né, dos Tugareg. E dentro do clã dos Etcherai tem 4 subclãs, né? Badodieba, que é o clã do subclã dos chefes. Depois vem Bokodori. Bokodori, assim, para vocês saberem, né, todo homem branco, se adentra o nosso território, ele adentra dentro desse subclã dos Bokodori. Aí vocês vão falar, mas por quê, né? Então, conta a minha avó, porque foi alguém desse clã dos Bokodori que vira um homem branco primeiro, né? Então, deram a esse clã, né, dos Bokodori essa prerrogativa de qualquer homem branco que tiver que inserir na nossa cultura, ele obrigatoriamente tem que fazer parte dos Bokodori, né? Então, uma coisa que não existe também é essa questão do velho, né? O velho como alguém que não tem importância na sociedade. Na nossa cultura, muito pelo contrário. Seja a mulher, seja o homem, quanto mais eles envelhecem, mais importância eles vão tendo dentro da sociedade Boy, a um ponto da mulher adquirir um cargo chamado mãe das almas, né? Aretude, que é o cargo máximo que a mulher atinge, que ela passa a ser respeitada por todos os homens como mãe de todos os homens, né? Olha, é incrível. Então, ela passa a ter respeito de todos os homens já na idade mais avançada que ela tiver, né? O homem também, né? Quanto mais idoso ele fica, ele passa a ter esse respeito dos homens como pai de todos, né? E todos os homens o respeitam como pai, né? Não existe órfão na nossa cultura, né? Então, quando alguém perde uma mãe, a comunidade escolhe uma outra pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho uma mãe biológica, mas eu já recebi uma outra mãe, que é dado pela comunidade, né? Então, eu tenho que dar o mesmo respeito, o mesmo tratamento à outra mãe que a comunidade me deu também, né? Então, é um pouco, né, do que estou lembrando aqui, compartilhando com vocês, né? Então, não existe o que existe muito na sociedade branca, essa questão da discriminação, né? No nosso meio não existe isso, né? Está sendo trazido para dentro da sociedade nossa, né? Mas culturalmente, se for buscar lá em algum lugar da nossa tradição para falar não, aqui prova de que existe isso, né? Não existe, não tem. Então, eu estou dando destaque a esses pontos porque eu vejo que na sociedade branca, né, o velho, a ponto de até a mãe da gente, né, a gente colocar no asilo, que ponto chega, né? Na nossa cultura, não. O velho, ele é motivo de honra para nós, né? Eu me sinto tão bem, sempre... Minha avó falava, tenha como amigo sempre os mais idosos, né? Com eles você vai aprender mais. Então, assim, eu sempre me sinto aconchegado do lado de um ancião, de uma anciã, né? Eu gostaria que o tempo não passasse, né? Quando começa a escutar um ancião falar, uma anciã falar, né? Então, o velho, para mim, o ancião, para mim, não é... Jamais é alguém assim que alguém que tem menos importância do que outros, é muito pelo contrário. Por isso que a gente sente muito, né, quando um ancião morre, um chefe, que é aquele que exerceu mesmo, doou a vida dele inteira, né, para a sociedade. Então, o povo chora, né, a comunidade inteira chora, né. O nosso luto é de 4 meses, né, chorando, né, essa pessoa que falece, né. Até chegar o último dia final, onde é retirado os ossos, é preparado, é colocado num cesto fúnebre e para sempre, né? Então, é assim a nossa vida, né?
Cacique, muito obrigado por mais uma vez, esses relatos tão preciosos. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre os Bororo, nesse livro aqui, do Levi-Strauss, Tristes Trópicos, tem um capítulo sobre os Bororo. Tem também sobre os Nambiquara, mas tem também sobre os Bororo. E na página aí do Padlet, do meu grupo, se não me engano, a gente tem aí um pequeno vídeo, um pequeno documentário antigo, em preto e branco, sobre o ritual fúnebre dos Bororo. Professor, se você apresentou esse livro aí, me permita dizer uma coisa. Por favor, Cacique. Eu não contei, mas assim, eu fui aluno seminarista, então os padres queriam que eu me tornasse sacerdote, né? E me levaram para o internato, né? O seminário, e aí fiquei 10 anos com eles, né? E aí foi onde eu conheci esse livro aí, Os Tristes Trópicos, né? Do Levi-Strauss. E foi um livro assim que foi a barreira, né? Fez eu entrar em crise na minha vocação de ser sacerdote, né? Falei, poxa, quanto meu povo está perdendo, né? Então, fui um divisor de água, né? Eu comecei a pensar, comecei a cair a ficha, né? Falei, olha, sabe de uma, eu gosto muito dos padres, fiz uma vida com eles, mas infelizmente eu tenho que socorrer, né, o meu povo, né? Então, esse livro aí, para mim, foi muito forte. Professor, eu confesso que eu cheguei a chorar vendo as fotos, né? Do passado, né? Que o Levi-Strauss tirou, né? Do meu povo, né? E aí eu tomei a decisão de abandonar, né? Os missionários. Apenas isso. Tá certo. Muito obrigado. Gente, eu coloquei aí, acabei de colocar mais um texto aí para vocês no chat, que é um texto do Florestan Fernandes, que fala um pouco de uma biografia de um Bororo, que é o Tiago Marques Aipoburel, um Bororo marginal. Quer dizer, é um texto, né? Ele não coletou direto, ele não teve contato direto com o Tiago, mas é um pouco assim, pelo que o Cacique já me contou da biografia dele, são conflitos que, claro, que o conflito do Tiago muito mais evidente, né? Muito mais trágico, talvez, do que o do Cacique, mas como é que é, Cacique? Deixa eu te dizer, professora, aí eu fui taxado, aliás, até hoje, porque os religiosos, os missionários que tem na minha aldeia, eles têm um poder de influência assim, muito grande em cima do povo, né? Então, praticamente, eles têm um domínio do poder também da comunidade, né? E, assim, eles hoje pararam de me criticar, mas me faziam duras críticas, né? Porque, assim, eles me diziam que eu fui educado por eles e, de repente, eu deveria estar ajudando eles num projeto de catequizar meu povo e, de repente, eu faço tudo ao contrário. Eu ponto o dedo na ferida deles, né? Então, assim, a mesma crítica que fizeram ao Tiago, eu me encontro muitas vezes na história do Tiago Aipoburel, onde o Tiago revoltou com os missionários e fundou uma outra aldeia e assim, ele foi criticado duramente por isso, né? Inclusive porque boa parte da formação dele, ele adquiriu também com os missionários salesianos. Sim. Mas hoje estamos mais pacíficos, hoje eles me aceitam, né? O meu modo de pensar. Eu também não tenho eles como inimigo, né? Mas a verdade, às vezes, quando tem que ser falado, a gente fala, né? Tá certo. Claro. E bom, como eu ia dizer, o Florestan Fernandes ele não teve contato direto com o Tiago Aipoburel, mas ele analisa esses relatos biográficos do Tiago de segunda mão para mostrar como é que os conflitos de um indígena Bororo, né, tendo convivido, né, no caso do Tiago, ele foi estudar inclusive em Roma, né, estudou em Roma para ser um clérigo, ele voltou e desistiu, né? Então, quer dizer, fala um pouco dessa história aí que sinteticamente o Cacique estava mencionando sobre a sua própria biografia, né?
Gente, eu queria... Já passamos do tempo que eu falei que a gente ia fazer a nossa conversa, mas eu queria abrir aqui, não deixar de fazer isso, deixar para todo mundo, quem quisesse fazer uma pergunta. No caso, só tem o Cacique aqui, os outros convidados, alguns não conseguiram entrar e outros tiveram que sair, a conexão venceu. Então, eu queria deixar essa oportunidade para quem quiser fazer uma pergunta ao Cacique Milítor Oreu. Espero que o Cacique ainda tenha alguns minutinhos para responder. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, caso ao Cacique. Adriana, por favor, pode. Nossa, a primeira coisa, eu queria agradecer muitíssimo, né, essas falas todas, essa riqueza tremenda. Eu acho que é uma exuberância de cultura que a gente só tem a ganhar quando a gente se aproxima, sabe? E eu fiquei curiosa para saber um pouco sobre o brincar na cultura, né? Eu trabalho com brincar e eu lembro que eu fiquei sabendo que os Bororos conhecem o jogo da onça, por exemplo, é um dos únicos jogos de tabuleiro que tem. E eu queria saber um pouco mais como que é, pudesse falar do brincar das crianças, do que ele lembra, o que o brincar na vida dele ensinou para ele, da sua cultura. Boa pergunta. Eu só conheço o jogo, quer dizer, da cultura Bororo, eu conheço o jogo da onça. Ah, legal, é muito. Olha, nós estávamos resgatando um trabalho. Meu tio foi um grande líder, conhecido a nível de Brasil, né? Esses dias perdemos, né? Não sei se vocês conhecem alguns líderes indígenas, certamente vocês devem conhecer o Raoni, né? Então, meu tio é dessa turma aí, né? Esses dias perdemos o Marcos Terena, Carlos, então, não sei se vocês conhecem também, né? O Marcos Terena também? Não, foi o Carlos, né? O irmão dele faleceu esses dias, né? Eu não sabia. Que é irmão do Marcos, né? Uhum. Irmão do Marcos Terena. Então, meu tio é dessa galera aí, né? Também já não se encontra mais. Mas ele tinha esse trabalho de resgate da cultura, e aí chamamos um ancião justamente para fazer esse resgate das brincadeiras, né? E aí onde esse senhor, ele fez esse jogo, o jogo da onça, né? Aí foi filmado, escreveram sobre até, né, sobre esse jogo, é muito interessante. Inclusive, eu li um artigo de um antropólogo que fala que as sociedades que tinham um jogo igual esse, né, geralmente tem uma estratégia, um conhecimento assim muito grande, né? Mas voltando à pergunta da companheira aí, né, ela fez eu lembrar meu tempo, né? Porque eu acho importante essa pergunta dela, porque hoje as crianças, infelizmente, esse mundo globalizado, né, não respeita a fronteira, né? Ele chega dentro, né? Certamente que as crianças de vocês conviveram com isso, e hoje a internet adentrou os nossos territórios e o celular, né? Antes era a TV, hoje são celulares, né? E a gente percebe, né, que os jovens hoje eles estão mais nessa onda do celular, né? Mas, enfim, meu tempo, eu lembro que a gente ainda talvez fôssemos um dos únicos, né, a ter essas brincadeiras, né, de nós homens. Então a brincadeira nossa era brincar de flecha, né, arco e flecha. Então a gente fazia as flechinhas de brinquedo. Então desde pequeno a gente já começa a se familiarizar com arco e flecha, né? Essa é a primeira brincadeira da gente, né? A gente flechava. Hoje eu sou biólogo, né? Eu até quando eu lembro disso, eu me sinto até uma certa raiva de mim, né? Então eu lembro que eu matava muito escalango na flecha, né? E aí depois eu fui aprendendo a pegar um arco maior, né? Aí comecei a matar peixe, né? Olha, eu era um bom flechador. Então a brincadeira nossa era dessa forma, né?
caçar, brincar no rio. A gente divertia horas tomando um banho de rio, né? Então, eram as brincadeiras que tínhamos, né? Hoje, os jovens, as crianças, eles ainda têm essas brincadeiras, né? De banhar no rio, mas eles estão deixando bastante, né? Isso que era do passado nosso, né? Hoje, você vê as crianças no celular e jogar nos jogos, né, eletrônicos que os celulares têm, né? Uma filha minha, interessante, eu tinha um celular simples, ela falou, pai, da próxima vez que você comprar um celular, não compra mais esses celulares aí não, eu quero que você compre um celular melhor, digital. Falei, mas por que, filha? Mas porque do digital tem joguinho. Falei, poxa, mas olha que ponto chega, né? E aí eu comprei um digital, realmente gostei, porque tem muitos outros recursos, né? Mas aí a minha filha queria o celular, olha como é que eles aprendem, né? Parece que é algo que foi feito para nesse ponto não tem diferença, né, o conhecimento, né, seja índio, seja quem for, né, quem produzem essas tecnologias produzem para todo mundo, né? Adriana, eu postei ali para você e quem quiser dois links, 2 filmes sobre o brincar. Foi produzido pelo Instituto Alana, um sobre entre os povos Panará, né, com quem a gente tem muito contato também. Eles, na verdade, eles são fora do Xingu, no sul do Pará, e também lá no Xingu a brincadeira da corrida de tora. Que bacana. Que você se interessou sobre o brincar. Tem também no nosso Padlet uma coisa sobre pintura corporal, né, dos caiapó, né? Então que também mostra também um pouco das crianças, né? E toda a pintura é muito bonito esse filme. Esse está no nosso Padlet, né, se você se interessar. Mas quando você clicar nesse vídeo aí do brincar, você vai encontrar outros episódios sobre brincadeira, tá? Eu lembro também que a gente pegava a canoa dos homens, né? Quando a gente era criança, pegava a canoa dos homens, a gente fugia com as canoas no rio, né? Os homens ficavam bravos demais, né? E a gente aprontava os 70 com as canoas, né? Corria rio abaixo, fazia aquelas curvas doidas no rio, né? Olha, incrível, poxa, uma pena. Passou o tempo, né? Agora tem que lidar com essas tecnologias aqui. Eu apanho, né? Essa pandemia fez a gente trabalhar de forma remota. Olha o quanto eu sofro para aqui entrar, conversar com vocês, né? Mas é legal. É muito bom. Talvez a gente tenha mais oportunidade de mais alguém queira fazer alguma pergunta aí para o Cacique. Eu gostaria. Sim, pois não, Bárbara. Meritororeu. Tá certo assim falar? Isso. Me chamou muita atenção, me tocou aqui quando você falou que vocês têm um hábito, enfim, entendi assim, o costume de ouvir a onça cantar. E aí eu queria te perguntar como que vocês lidam na aldeia, né, na comunidade, em situações de conflito. Quando vocês escutam uma onça humana cantando alto demais ou fora do lugar, como que vocês lidam com isso? Então, eu relatei um pouco, né, do subclã dos Badujeba, né, que é o subclã, inclusive criança ainda, ele é submetido ao teste, né, para entrar na vida adulta, né? E aí muitos perguntam, mas por que criancinha ainda, né, já tem que estar sendo submetido a todos esses testes de sofrimento e tudo mais? Mas, igual eu disse, né, a minha avó explicando, né, falou que por a gente ter nascido nesse clã, né, esse faz parte, né, do nosso clã. Esse é, digamos assim, a cruz que a gente tem que carregar por ter nascido nesse clã, né, subclã. E depois porque, como líder, a gente, nessas guerras, né, a gente tem que... somos os primeiros que tiver que morrer, somos nós, né? Então, você falou da onça humana, né? Então, existe um ritual que
que a gente faz, por exemplo, quando a gente ia fazer uma guerra, né? Então é feito esse ritual, se faz ele 2 vezes, 2 momentos. Os guerreiros, né? Todos que vão para a guerra, eles fazem esse ritual, eles cantam, é um canto muito comprido, e geralmente é cantado à noite, para no outro dia seguinte sair, né? E aí, quando se retorna da guerra, né, é feito novamente esse ritual, né? Então, aí, quem voltou da guerra traz os pertences tanto de quem morreu, do inimigo, né? Então, nesse momento, faz esse ritual e aí é apresentado nesses pertences, né, dos inimigos e tudo mais, né? Então, hoje a gente ainda pratica, né? Hoje esse ritual existe. Inclusive, a onça, é interessante que se diga, quando alguém morre, né, tem que vingar a morte dessa pessoa que faleceu. E, geralmente, a onça, ele é um animal que assim, de uma importância maior, seja de alegria, porque quando se mata uma onça que vai vingar a morte de alguém, então seria igual para vocês o Natal, a Páscoa, né? Assim, momento de alegria, de confraternização, né? Uma data importante, né? É festa, né? Então, uma onça, quando ela é a aldeia inteira, ela se diverte, né? Então, é uma diversão, inclusive por um povo que, historicamente, né, no passado, eles eram inimigo assim, número 1 do povo Bororo, né? Que são um povo chavante, né? Não sei se... Mas hoje eles também estão nesse processo de invasão do nosso território, né? Então a gente está em conflito com eles, né? Então a volta e meia a gente tem que estar fazendo esses preparos de guerras, né, com os jovens e tudo mais, né? Bom, interessante, porque você está trazendo um elemento que eu particularmente não tinha pensado, porque também não, enfim, não sou estudiosa do tema, estou aqui de curiosa. E não só curiosa, mas porque essa causa também é minha, né? De alguma forma. Então, o que me chama a atenção é que você diz que ainda existem conflitos entre as tribos, entre os povos indígenas em territórios próximos em função de invasão, né? Mas como que você, cacique, vê hoje isso num momento onde a gente pensa que seria importante a união, né? Principalmente dos povos indígenas entre... Vocês acham que isso é uma utopia? É muito, enfim, é muita falta de noção cultural da minha parte pensar que isso seria importante? Então, engraçado, porque igual eu falei, eu sou professor, eu trabalho na assessoria da SEDUC, né, aqui do estado de Mato Grosso, que é de educação, né? E aí a assessoria ela atende 6 povos. Na verdade, 2 escolas brancas e 4 escolas indígenas, uma Bororo e 3 Chavante. E aí, assim, os Bororos, como tinha, né, historicamente, o povo Chavante como inimigo, então, quando eles me vê num ritual deles, dos Chavantes, eles até zangam comigo, né? Poxa, Cleber, como é que você chega a esse ponto, né? Mas aí, eu também pensei assim, um dia no passado eu tive esse pensamento, né? Acho que o interessante é isso, a gente, quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai vendo um mundo diferente, né? Mas eu tenho dito para eles, eu falei, olha, hoje o passado histórico nosso é passado. Hoje a gente não pode mais estarmos repetindo o que no passado a gente fez, né? Muito pelo contrário. Nós temos uma briga nossa, uma desunião nossa, um conflito que a gente for travar, teremos pessoas, inimigos nossos que estarão assim, gritando vitória, né? Enquanto que hoje a estratégia não é essa, hoje a estratégia é de nós nos unirmos, né?
para a gente se fortificar. Então, não está havendo um diálogo assim da parte da minha pessoa, né, como Chavante, nesse sentido de união. E, por exemplo, esses dias agora reuni com eles, com o povo sangrador, inclusive, eles lá, o quantitativo de votantes deles dá para eleger 3 vereadores, né, no município. Mas como essa política, né, do município ela é muito suja, eu não quero adentrar detalhes, né, mas assim divide muito nós, né, os indígenas, a ponto de a gente não conseguir eleger, eles lá não conseguiam eleger sequer representante, né, dentro do município, e nem um Bororo. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho para eles enxergar que quem perde é nós, né? Então, quanto mais nós nos dividimos, mais a gente perde, né? Então, isso para nós não é interessante, né? E acredito que a gente vai ter vitórias, né? Quem sabe? Isso depende de um trabalho que seja sério, né? Dos líderes, principalmente dos líderes. E aí a gente está fazendo, estou em diálogo com os caciques deles lá, né? Acredito que a gente vai ter bons frutos para frente, né? E eu digo para eles, né? A gente tem que se respeitar. Eles têm que nos respeitar e nós também respeitar eles, né? E nós, lideranças, nós caciques, a gente tem que saber o que é certo e o que é errado. E a gente nunca... eu falo para eles, se fosse o meu povo que estaria invadindo o território de vocês, eu seria o primeiro, né? Apontar dedo na cara do meu povo e falar, nós estamos errados. Isso a gente não pode fazer. Então, eu digo isso para eles, né? Eu acho que e eles vêem na minha pessoa, né, essa confiança, né? Porque a gente sempre tenta falar do lado da verdade, né? Do que é correto. Né? Obrigada, cacique. Vale pensar a respeito, né? Um momento pede união. Pede união. Obrigada. Pessoal, de todos. Já ultrapassamos em muito assim, o tempo que a gente tinha previsto, mas foi muito proveitosa essa conversa. Para mim é sempre um aprendizado conversar com o cacique Miritororeu e com os demais, com os colegas que já foram. Então, eu agradeço muito a presença de todos. Eu vou deixar aqui meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato por algum motivo. Deixei ali. Tá? Mas... Tá bem, gente? Então, nesse sentido, eu agradeço muito a presença de todos. Espero que tenha sido um aprendizado para vocês também. Né? E, bom, tendo a gente organizar novos eventos como esse, a gente vai divulgar da mesma forma que nós divulgamos, né? Pelas redes sociais. Então, se vocês ficaram sabendo, a chance é grande de vocês também serem informados. Ou vocês entrem em contato ou fiquem sabendo ali pelo nosso Padlet, tá bem? Então, muito boa tarde. E fiquem atentos aí, porque o tema ele está exigindo muita atenção nossa. Tá? Sobretudo agora, não é o único tempo, mas sobretudo agora, nessa iminente votação da PL 490. Tá bem? Tá, então, boa tarde e agradeço a todos a presença. Cacique, muito obrigado. Eu agradeço. Por compartilhar conosco também todos nessa tarde maravilhosa. Muito bem. Muito bom. Muito obrigado. Um abraço a todos.